E por todo mundo.
mas é a vontade de Jesus. É renunciar tudo isso por amor à palavra de Jesus, por temor a Ele, por temor a Deus. Porque agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. O que a palavra de Deus diz? Que eu sou templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo, Ele habita em nós. E a vida que agora vive no corpo, vive pela fé no Filho de Deus. Agora a gente não vive mais baseado em emoções e circunstâncias, porque elas virão. Mas agora a gente vive pela fé. É pela fé. Porque a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora nós vivemos pela fé que temos no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Olha só que maravilhoso. Viver de acordo com os propósitos de Deus é ter